Olá, gente, bom dia. Nós acabamos de encerrar uma palestra, tá? Vamos aguardar o pessoal entrar aqui conosco que estavam lá. Coloquei o link para todos acessarem, tá bom? Bom dia, Kate. Bom dia a todos. É com grande satisfação que damos continuidade às atividades da segunda Conferência Internacional de Sustentabilidade e Impacto Ambiental, consolidando este espaço como um ambiente privilegiado de diálogo, reflexão crítica e construção do conhecimento. O evento reúne pesquisadores, profissionais e estudantes comprometidos com a análise e o enfrentamento de questões relevantes e contemporâneas no campo ambiental, promovendo a integração de saberes e a busca por soluções sustentáveis diante dos desafios socioambientais atuais. Meu nome é Gilberto Soares e serei o moderador da palestra de hoje. Esta conferência é organizada pela editora Improdaut, instituição que tem se destacado na promoção de eventos acadêmicos e científicos voltados para a disseminação do conhecimento, o incentivo à pesquisa e o fortalecimento do diálogo entre a universidade, o mercado e a sociedade. Para iniciarmos, então, temos a honra de receber a palestrante Juliane Costa, que conduzirá a palestra intitulada Descarbonização e Gestão Hídrica na Indústria do Petróleo. Juliane é doutoranda em Engenharia Química, com formação em Engenharia e Gestão Ambiental e com foco em processos sustentáveis. Antes de iniciarmos, gostaria de informar que as perguntas poderão ser realizadas ao final da apresentação, para que nós possamos aproveitar integralmente a exposição da palestrante sem interrupções. Também lembramos que para mantermos uma certa organização e a programação da conferência dentro do cronograma previsto, pedimos gentilmente que a palestrante observe o tempo destinado à apresentação, reservando alguns minutos finais para as perguntas do público. Feitas essas considerações iniciais, convido a palestrante para conduzir sua apresentação. Juliane, seja muito bem-vinda à segunda Conferência Internacional de Sustentabilidade e Impacto Ambiental. E desde já agradecemos sua contribuição por este momento de reflexão e aprendizagem. O palco é seu, Juliane. Agradeço a todos, agradeço ao evento pelo convite e a todos pela presença. Bom dia a todos, né? Esse evento, essa segunda conferência de sustentabilidade e impacto ambiental, ele é muito importante, porque neste espaço nós temos a oportunidade de ter discussões técnicas, de trocar o conhecimento, né? E de aproximar a sociedade, a indústria e a academia
mais próximo aos desafios ambientais que estamos enfrentando. E esse tema que eu trago hoje, que é descarbonização e gestão hídrica na indústria do petróleo, ele tem dois grandes desafios ambientais, que são a redução de emissões de gases de dióxido de carbono e a gestão sustentável do uso de recursos hídricos. Agora eu vou dar início à palestra. E como já foi dito, meu nome é Juliane Souza Costa, sou doutoranda em Engenharia Química, com formação em Engenharia e Gestão Ambiental. E hoje eu vou falar sobre esse tema atual, que é a descarbonização e gestão hídrica na indústria do petróleo. A indústria do petróleo, ela ainda é uma das principais fontes de energia do mundo. Mas, assim, ao mesmo tempo, ela emite muito dióxido de carbono. Além disso, ela sofre uma pressão constante, tanto ambiental como regulatória, porque ela necessita ser mais sustentável diante dos impactos que causa ao meio ambiente. Então, hoje, essas empresas são cobradas não só por produzir energia, mas como produzem. Aqui temos grandes problemas principais, que são, primeiro, a emissão de carbono, emissões de carbono, e segundo, a geração de água produzida em grande quantidade. O desafio das indústrias de petróleo não são somente energético, também é um desafio tanto ambiental quanto hídrico. O objetivo dessa apresentação é justamente mostrar as soluções para a descarbonização, discutir a gestão da água e integrar esses dois temas. Descarbonizar não significa só reduzir essas emissões de carbono nos processos industriais. Envolve o quê? Uma transição para o sistema mais sustentável, mas sem parar aquela produção de energia. As estratégias são as principais: captura e armazenamento de carbono, uso da energia renovável, eficiência energética e redução do metano. Essa redução do metano, acho que é uma das principais, porque reduzir o vazamento do metano já tem um impacto muito grande. Aqui, o CCUS envolve 3 etapas principais, que é a captura, o transporte e o armazenamento geológico. Na captura do dióxido de carbono, pode ser separada por diferentes rotas, como absorção química com aminas, ou absorção em sólidos, ou separação por membranas. A etapa mais comum na indústria é a absorção com aminas. Na absorção com aminas, o dióxido reage quimicamente formando compostos reversíveis. Assim, permite sua posterior liberação em um regenerador. Após isso, esse dióxido, o dióxido de carbono, ele é comprimido até um estado supercrítico. Esse estado ele fica geralmente acima de 31 graus e 73 bar, o que reduz o volume e facilita o seu transporte. Já no armazenamento, ele é injetado em formações geológicas profundas, como aquíferos salinos ou reservatórios
esgotados, onde ficam os mecanismos estruturais, residuais e solubilização. Assim, não é só armazenar, tem que garantir o confinamento seguro ao longo do prazo. Aqui, na recuperação avançada de petróleo com dióxido de carbono, denominado CO2-IOR, é o mecanismo principal que depende da condição da miscibilidade entre o dióxido de carbono e o óleo. Miscibilidade seria a capacidade dessas substâncias líquidas se misturarem. Isso é muito importante. Quando a pressão do reservatório está acima da pressão mínima dessa capacidade, que é a miscibilidade, o dióxido de carbono se dissolve no óleo, reduz sua viscosidade e aumenta seu volume. É muito importante diminuir a viscosidade para ter o escoamento do óleo, que seria uma coisa muito viscosa, tipo o mel, sabe? Então, esse fenômeno melhora a mobilidade do fluido e reduz a tensão interfacial, facilitando o deslocamento do óleo preso nesses poros. Quando não tem essa miscibilidade, ainda tem um deslocamento, mas esse deslocamento ele não vai ser eficiente, vai dar prejuízo. Além disso, a parte do dióxido de carbono permanece retida no reservatório por um aprisionamento chamado aprisionamento capilar. É como se o dióxido de carbono afinasse o óleo, tornando mais fácil a sua produção. O deslocamento do óleo, ele é devido a uma combinação de 3 efeitos. Primeiro, vai reduzir a viscosidade do óleo. Segundo, a expansão volumétrica do óleo devido à dissolução do dióxido de carbono. E terceiro, diminuir a tensão interfacial entre o óleo e a rocha. Esses fatores aumentam o número capilar, permitindo assim que o óleo que antes estava preso nos poros seja mobilizado. Além disso, o dióxido de carbono pode alterar a mobilidade da rocha, favorecendo ainda mais o escoamento. Tipos de injeção. Temos a injeção com água e gás. Aqui são as injeções nos reservatórios. Tem injeção com água e gás, injeção contínua e injeção por gravidade. Na injeção por água e gás, alterna-se a injeção de água e gás, que melhora a eficiência do varrido e reduz o fazering do gás. Esse fazering é a dificuldade do gás se deslocar. Na injeção contínua, é injetado continuamente, o que pode ser mais simples operacionalmente e menos eficiente em termos de distribuição. Já na gravidade, utiliza a diferença da densidade entre a água e o óleo, promovendo a drenagem gravitacional, sendo eficiente em reservatórios com boa estrutura vertical. A escolha desse tipo de injeção depende das características do reservatório. Não existe uma solução única. Apesar desses avanços, ainda existem desafios, que são o alto custo, complexidade e a eficiência limitada. A digitalização tem ajudado muito as indústrias, porque o uso de sensores, inteligência artificial e monitoramento em tempo real detecta hoje em dia vazamentos antes mesmo deles acontecerem. O hidrogênio surge como alternativa de energia limpa, principalmente quando ele é produzido a partir de fontes renováveis. Só que o hidrogênio ele aparece aqui como uma tecnologia complementar dentro do contexto da descarbonização, especialmente no refino. No entanto, ele não é o foco central dessa apresentação, ele está apresentando só como parte do cenário de transição
energética. Produced water é quando a água que é produzida, é formada a partir da formação da água que foi injetada e que retorna à superfície. Com o tempo de vida de campo, a fração da água aumenta, e um fenômeno conhecido como aumento de water cut. Essa água entra em contato com hidrocarbonetos, minerais das rochas e aditivos químicos, resultando em uma matriz altamente complexa. A composição inclui sais dissolvidos em alta concentração, como cloreto de sódio, cálcio e magnésio, além de compostos orgânicos como BTEX e hidrocarbonetos aromáticos. Também pode estar presente em metais pesados, como ferro, zinco e bário. Então, essa combinação gera alta salinidade, toxicidade e estabilidade de emulsões, dificultando, assim, o processo de separação. Problemas são que isso gera problemas ambientais sérios, como poluição, toxicidade e impacto nos ecossistemas. O tratamento envolve etapas sequenciais, que são processos físicos, que é o primeiro, um processo físico por gravidade ou flotação, para remover o óleo livre. Depois, os processos químicos, como a coagulação e floculação, para remover partículas coloidais. E, por fim, tecnologias avançadas, como a osmose reversa, onde uma membrana semipermeável remove os sais, que eu comentei antes, sob alta pressão. Também há processos de eletroquímicos que promovem a oxidação de contaminantes. O desafio está na remoção simultânea desses compostos orgânicos e inorgânicos. O tratamento de água é caro e consome muita energia. O uso de géis polímericos ainda reduzem a permeabilidade relativa à água, que seria aqui, ó. Esses géis são ingestados em zonas de alta permeabilidade, bloqueando o fluxo da água. Isso vai redirecionar o fluxo para gestões ainda mais ricas de óleo, aumentando a eficiência da recuperação. Esse seria o controle no reservatório. Water cooling é o que ocorre quando a pressão no poço cria um gradiente que puxa a água do aquífero para cima. Isso acontece quando a taxa de produção é alta e reduz a pressão aqui no fundo do poço. A água, por ser mais densa, ela forma um cone ascendente até atingir o poço. Isso é um problema hidrodinâmico e está diretamente relacionado ao regime de produção. Então, tudo isso gera custos elevados e reduz a rentabilidade. A solução mais sustentável seria o reuso da água, porque pode ser usado tanto na indústria como na agricultura. O tratamento da água exige energia, né? Principalmente nos processos como osmose reversa. Essa energia, quando é proveniente de fontes fósseis, gera as emissões de dióxido de carbono. Por outro lado, as tecnologias de captura de carbono, como a CCUS, também demandam tanto da água quanto da energia. Então, há um acoplamento entre o sistema energético e hídrico, e precisa ser otimizado conjuntamente. Então, é necessário otimizar o sistema como um todo. Isso envolve análise de ciclo de vida, eficiência energética e uso racional de recursos. A indústria do petróleo ainda é essencial,
ou seja, ela ainda não, ela é essencial, mas precisa se tornar mais sustentável. Isso só é possível através dessas soluções integradas. Primeira pergunta sobre o que eu apresentei. A tecnologia CCUS, que é de capturação, armazenamento de petróleo, tem como principal objetivo aumentar a salinidade da água, capturar e armazenar dióxido de carbono, produzir petróleo diretamente ou reduzir a pressão do reservatório. Com vocês. Se alguém tiver uma dúvida, pergunta que eu respondo. A tecnologia CCUS tem como principal objetivo Oi? Tem como principal objetivo capturar e armazenar dióxido de carbono. Essa é uma das principais estratégias de descarbonização da indústria de petróleo. Segunda pergunta. A água produzida na indústria do petróleo contém apenas água pura, somente gás dissolvido, sais, hidrocarbonetos e metais ou apenas dióxido de carbono? Por gentileza, falem no microfone, porque no chat eu não consigo ver. Sim. Letra C, sais, hidrocarbonetos e metais. Então, essa é a complexidade da composição que torna o tratamento mais difícil, porque dificulta o processo de separação. O fenômeno de water cooling está associado a redução da temperatura do reservatório, B, entradas de água no poço produtor, C, formação de dióxido de carbono, ou D, aumento da pureza do óleo. É com vocês. Lembra que eu falei que no poço a água tinha um formato de cone e a pressão subia para cima de forma ascendente? Eu já dei a resposta na minha dica. Entrada de água no poço produtor. É um fenômeno que reduz a eficiência da produção e aumenta os custos operacionais devido à demanda de energia. Essa aqui é a mais importante. A relação entre gestão hídrica e descarbonização ocorre por quê? A. Não possuem relação. B. A água não influencia por processos energéticos. C. O tratamento de água consome energia e gera emissões. Ou D. O dióxido de carbono não impacta o uso da água. Quem se arrisca? Seria a letra B, professora? Não. Alguém mais? Letra C, professor. Por que você acha que é a letra C?
porque... Eu não sei, mas eu acho que está mais associado à letra C. Sim. Então, o porquê alguém... Vamos ver se a letra C, alguém tem mais outra opção? Alguém se arrisca? Posso continuar? Já que a maioria falou que a letra C, então é a letra C, porque a letra C é um ponto-chave. Porque o que eu apresentei aqui nessa palestra é que a água, energia e carbono estão diretamente interligados. Assim, dizem que a gestão hídrica é sustentável, eu mostrei os tratamentos aqui, mas não é tão sustentável assim, porque tem os processos de energia, né? No insere dióxido de carbono para separar o óleo, isso não já está gerando emissões? Então, o que eu venho mostrar aqui é isso, essa relação da gestão hídrica e descarbonização. Por último, eu trago uma frase que diz que a maior ameaça ao nosso planeta é acreditar que alguém irá salvá-lo. O que vocês entendem por essa frase? É que a gente acha que não precisa fazer a nossa parte, que alguém já está fazendo. Essa frase é interessante porque tem muita gente que deixa de se preocupar de fazer pelo menos algo simples porque acha que algumas ONGs ou empresas já estão fazendo esse papel. Já estão fazendo esse papel. Então, a maioria das pessoas acham que pequenas ações no dia a dia dela não vai fazer diferença porque ela olha para uma empresa gigantesca que faz toneladas de lixo, né, mensalmente ou anualmente ou diariamente, e ela acha que aquele pequeno gesto dela não vai fazer diferença, né? Então, é pensar que pessoas já estão lá salvando, já tem gente salvando, e ela acaba simplesmente não querendo fazer a parte dela. E a parte dela já poderia influenciar bastante, né? É como, por exemplo, a gente ignorar o fato de jogar lixo, de armazenar o lixo corretamente, sendo que, pontualmente, cada um fazendo isso aí, o efeito vai ser significativo no final, né? E não ignorando o fato de que cada um tem que fazer sua parte. Sim. Então, gostaria de agradecer a organização da segunda Conferência Internacional de Sustentabilidade e Impacto Ambiental pela oportunidade de participar desse evento, que eu acho tão relevante, e também agradeço a vocês todos presentes pela atenção e pelo interesse a este tema, que é um tema atual e precisa de atenção. Porque alguém fala que é sustentável, mas é sustentável mesmo? Tem que olhar de perto, tem que desenvolver mais tecnologias. Então, eu espero que essa discussão contribua ainda, que de forma inicial, para reflexões de vocês sobre essa integração entre descarbonização e gestão hídrica na indústria do petróleo. Muito obrigada. A editora Improdal te agradece a palestrante Juliane Costa pela excelente apresentação, que proporcionou relevantes reflexões, não é, sobre desafios e as oportunidades na transição para práticas mais sustentáveis dentro do setor energético. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para a Juliane? Vou levantar a mão, abrir o microfone, pode perguntar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas é um pouco abstrata, em relação à pegada ecológica, né, que a gente fala nas questões ambientais. No jornalismo a gente trata muito, principalmente aqui na região norte. Eu gostaria que ela pudesse explicar um pouco para a gente, né, a respeito dessa pegada ecológica, tanto no manuseio do carbono, questões hídricas e do extrativismo restrito, né, por conta das empresas que exploram aqui na área.
Por gentileza, faça a pergunta novamente, porque eu saí e entrei de novo. Certo. Em relação à pegada ecológica, né, o manuseio do carbono e a exploração irrestrita, né, aqui na região norte do país, no caso, a Amazônia, e como se dá, né, essa relação dele com as empresas que fazem exploração irrestrita aqui e não levam em consideração essa simples cláusula da ONU, né, que foi empregada. Eu não tenho uma lista das empresas que não segue o regulamento. Então, se eu citar uma empresa e falar que ela não segue o regulamento, não faz a parte de sustentabilidade, eu posso ser processada. Perdão, é mais em relação ao conceito da pegada ecológica mesmo, não em relação às empresas. Da pegada ecológica, um exemplo. Na Amazônia, tu falou em relação que aos poços, tem que ser mais específico. A gente teve um caso aqui na Amazônia que foi a liberação da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, né? Não sei se vocês ficaram sabendo. E está tendo um grande embate em questão com a população dos povos originários aqui, e o governo não tem se posicionado referente a isso. Aí é um pouco sobre a pegada ecológica nesse sentido. No caso, você acha que esse licenciamento ambiental que teve para eles desenvolver na área da Amazônia, que é uma área de recurso hídrico usado para as comunidades, você acha que é incorreto ser licenciado? Bom, tendo em vista que a COP30 foi realizada aqui na região norte, em Belém mais precisamente, logo após o final da COP ter sido licenciado a exploração de petróleo por conta das empresas internacionais, é um pouco contraditório. Aí eu queria que você comentasse um pouco em relação a isso. Com o conceito, empregando o conceito da pegada ecológica, né, que é essa responsabilização por conta das empresas. Nesse caso aí, Ítalo, eles sempre, no caso, eles não falando das empresas em si, que eu vi que a sua dúvida é referente às empresas, né? Mas infelizmente a gente sabe que algumas empresas sempre vão dizer que vão tratar isso da melhor forma possível para não agredir o nosso meio ambiente, principalmente da nossa região, que também aqui é a região amazônica, e tem a região do Pará, né, que é rica em recursos hídricos e recursos de ecossistema, né? Eles sempre vão dizer que esse impacto ambiental não afetará 100% a nossa região. E eles falam até dessa forma, não 100%. Mas a gente sabe, infelizmente, que sempre afetará, principalmente os povos originários, né, que eles são afetados diretamente, porque nós sabemos que alguns povos originários, principalmente da região amazônica e do Pará, alguns ainda vivem muito da caça e da pesca, né, e querendo ou não, se ocorre algum tipo de acidente ou incidente ecológico, demorará às vezes de anos, né, até serem, como que nós podemos dizer, resolvidos, né? Se há um vazamento de petróleo ali na região ali do Pará, a gente sabe que infelizmente não vai ser algo de um dia para o outro a ser resolvido, entendeu? Então eu acredito que nessa tua dúvida aí seria da questão da responsabilidade que eles dizem ter e dizem que vão ter, né? Mas que a gente sabe que infelizmente não é algo 100% de se confiar, né? Assim, até mostrei as tecnologias avançadas que eles propõem e falam que são sustentáveis, mas mostrei também que não é tão sustentável assim. Então, não tem como a indústria do petróleo ser 100% sustentável. Isso seria impossível.
Certinho, muito obrigado, gente. Eu estou satisfeito com a resposta de vocês. Mais alguém queria fazer alguma colocação? Uma pergunta? Bom, como não temos mais perguntas, eu gostaria de agradecer novamente a palestrante Juliane Costa pela excelente palestra e pela contribuição para o debate. Agradeço também a todos os participantes pela presença. Estou colocando aqui o link da próxima palestra. Peço encarecidamente que o acesso à sala virtual seja feito apenas no horário, tá? A próxima palestra vai começar às 11 horas. Sem mais por enquanto, desejo a todos uma excelente continuidade da segunda Conferência Internacional de Sustentabilidade e Impacto Ambiental. Bom dia a todos, pessoal. Bom dia, tchau, tchau.